Fala, galera! Beleza? Beleza? My friends, I bet you will like this video. Por favor, já vai deixando o seu curtir, porque assim o YouTube te avisa quando tem vídeos meus. Hoje vamos falar sobre sotaque em inglês. Muitos alunos me perguntam, Gabriel, que sotaque que eu devo aprender ao aprender inglês? Muitos brasileiros, eu conheço bastante brasileiro que gosta muito do sotaque britânico. Eu conheço bastante gente que me fala assim, o sotaque britânico é mais chique. Então, eu irei aprender o inglês com sotaque britânico, realmente. Se for assim, se você pensar assim, legal, manda ver. Aprenda inglês com o sotaque britânico, se você realmente gostar do inglês britânico. Porém, eu tenho algumas considerações sobre isso. Primeiro, o inglês mais falado no mundo é o americano. E por quê? A população dos Estados Unidos é de 300 milhões de pessoas. A Inglaterra tem por volta, acho que de 60 milhões por aí. Quer dizer, tem muito mais americano do que inglês no mundo e o standard, quer dizer, o inglês mais falado no mundo é o americano, especialmente com o sotaque mais neutro da Califórnia. E por quê? Exatamente devido ao fato de Hollywood ser na Califórnia. E este sotaque californiano meio neutro se estende pela costa oeste dos Estados Unidos, subindo para Oregon, também Washington State, que é onde fica Seattle, e também ele se espalha pelo Canadá, a cidade de Vancouver, aqui na British Columbia. Aqui o pessoal tem um sotaque bem parecido com o sotaque neutro californiano. E este sotaque neutro californiano é o sotaque mais compreendido no mundo, porque afinal, todo mundo que fala inglês assiste filmes de Hollywood. Então, geralmente, quando um brasileiro está aprendendo inglês com um sotaque britânico e vai aos Estados Unidos e vem ao Canadá, geralmente o norte-americano acha meio assim, tipo, não vai achar nada errado, mas vai achar um pouco estranho. Mesmo o sotaque britânico sendo bonito e refinado e chique, a diferença de pronúncia é interessante para o norte-americano. Então, se você tiver, por exemplo, um sotaque bem britânico e você for ao Texas, o pessoal vai achar bem interessante. E como eu já falei em muitos outros vídeos, o sotaque brasileiro em si, em inglês, geralmente é considerado bonito e sexy pelos norte-americanos. Então, geralmente, a minha recomendação é focalize num sotaque mais neutro californiano. Agora, é válido mencionar várias outras coisas. Primeiro, nos Estados Unidos em si, existem muitos sotaques diferentes, que nem no Brasil. No Brasil, se você for do Rio Grande do Sul ao Rio, depois a São Paulo, depois para o norte do Brasil, você verá muitos sotaques diferentes, logicamente. E nos Estados Unidos não é diferente. Com exceção desse sotaque standard que eu falei, que é da Califórnia, que se estende na costa oeste dos Estados Unidos e no Canadá também. Na realidade, no Canadá, logicamente, também tem sotaques diferentes. Quebec tem um sotaque completamente diferente porque eles falam francês. E agora, vamos falar um pouco também sobre o sotaque britânico. Na Inglaterra em si, existem muitos sotaques diferentes também. E as variações são dramáticas, mesmo entre cidades que são não tão distantes. Um sotaque que eu acho muito interessante é o sotaque Scouse, de Liverpool, ok? Ele é bem distinto, bem diferente do resto dos sotaques britânicos. Muitos ingleses de Londres dizem o quão é difícil entender os Scouse. E se você for de Liverpool a Manchester, o sotaque de Manchester é bem diferente do sotaque de Liverpool. É quase como cada cidade na Inglaterra tem o seu próprio sotaque. O sotaque considerado mais chique é o Received Pronunciation, que é mais posh, geralmente falado pela elite inglesa, que geralmente mora em Londres ou aos arredores de Londres. Se você quiser focalizar neste sotaque, legal, manda ver. Mas como eu falei, geralmente se você for aos Estados Unidos ou se você for ao Canadá, geralmente o pessoal vai achar um pouco estranho você pronunciar as coisas de um jeito britânico. Mas, na minha opinião, faz mais sentido focalizar realmente no sotaque californiano da costa oeste dos Estados Unidos. E aqui no Canadá, geralmente, só para brincar um pouco, às vezes eu finjo que tem um sotaque britânico. Não é perfeito, mas geralmente as pessoas acham meio engraçado e por isso eu faço o tipo de zoeira. Que nem o Stewie do Family Guy. Eu venho tentando aperfeiçoar o meu sotaque fake britânico com poesia. E eu vou deixar o link aqui na descrição de um poema do John Keats que se chama Ode to a Nightingale. Está sendo recitado pelo Benedict Cumberbatch, que faz o Sherlock. Eu venho escutando bastante só para tentar internalizar o sotaque britânico, porque eu acho engraçado e é um poema bonito. E uma última observação, não se estresse com o sotaque. Geralmente nós brasileiros teremos um sotaque brasileiro ao aprender inglês, que será difícil de perder. E tudo bem, entendeu? Focalize em aprimorar o seu sotaque, sempre melhorá-lo,
Porém, é algo que leva tempo. Temos que ter paciência e não temos que ter vergonha nenhuma de ter sotaque. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique aqui na minha cara para fazê-lo. As always. E como sempre, um grande abraço a todos e valeu!